Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é um giro de notícias, informações, conteúdos sobre economia e bolsa de valores. A gente precisa ser seletivo, olhar aquelas informações que podem fazer alguma diferença para o nosso crescimento pessoal, profissional e enquanto investidor. Se afastar do excesso de ruído, muita informação desconexa, muita informação equivocada, muita informação sem nenhum valor para nós, né? Então precisamos manter distância disso aí. Essa semana eu quero começar o nosso programa com uma matéria que chamou a minha atenção. A bolsa está barata? Foi a pergunta. Apesar da queda de preço das ações, analistas chamam atenção para os riscos. Do primeiro pregão do ano até a última semana, quando o Ibovespa teve a pior pontuação de fechamento de 2021, a bolsa havia caído cerca de 12%. E já foi pior, já chegamos a cair 20% este ano. Então estamos agora com uma correção de 12%. A realidade de quem investe em ações hoje é lidar com altas robustas em um dia e quedas expressivas no outro, num vai e vem que dificulta conseguir rentabilidade. Sim, estamos vivendo um período de muita volatilidade. Essa volatilidade foi produzida pelos políticos, pelo governo federal e pelo Congresso Nacional. Eles são a origem desta volatilidade na Bolsa de Valores. Simples assim. É isso que a gente precisa entender. Será que diante desse movimento é possível dizer, pergunta a matéria, que a Bolsa brasileira está barata? Os estrategistas da XP calculam que a relação preço sobre lucro, o PL, que mede quanto tempo o investidor consegue retorno sobre o investimento, está sendo negociado em 8 vezes, ou seja, com desconto de 28% em relação à média desse indicador, quando nós olhamos um horizonte dos últimos 15 anos. Então temos aí uma informação relevante. Estamos operando com um desconto quando consideramos a média dos últimos 15 anos, e um desconto bom de 28% em relação ao PL. Então, o Ibovespa, ele como um todo está barato, mas há um peso também nesse Ibovespa em função das empresas de commodities que estão puxando também nesse momento para baixo o PL do índice Bovespa, né, das empresas que estão negociadas no índice Bovespa. O Bank of America, e aí a XP está considerando como uma possibilidade terminarmos o ano num processo de recuperação da Bolsa e chegarmos até meados do ano que vem com o Ibovespa na casa aí dos 123 mil pontos, meados do ano que vem. Bom, já o Bank of America, um banco americano de investimentos, cortou sua recomendação para ações brasileiras, dizendo que a perspectiva de juros mais altos na economia brasileira deve pesar sobre o crescimento econômico e pode interromper, inclusive, o fluxo de migração de pessoas que estavam indo para a Bolsa de Valores e que podem começar a parar esse fluxo e até alguns retornarem para a segurança da renda fixa. Vamos aguardar. O Bank of America reconhece que os valuations estão atraentes, mas que está carecendo de força, vamos dizer assim, de fluxo, de algo que justifique o fluxo de investimento diante dessa inconstância, dessa incerteza provocada de novo pelos políticos, governo federal, Congresso Nacional. Ponto. Não há o que discutir sobre isso, certo? O Morgan Stanley diz que os preços atuais das ações refletem as preocupações dos investidores sobre a sustentabilidade do lucro das empresas, especialmente diante de um cenário macroeconômico para os próximos 12 meses, que está se tornando cada vez mais desafiador. Para os analistas, apesar da baixa deste ano, e ainda que estejam descontadas as ações, elas não estão ainda sendo vistas como um potencial risco-retorno atraente de modo geral, em função exatamente das incertezas. O valuation atual sobre os múltiplos é bastante influenciado pela alta rentabilidade histórica dos setores produtores. Entre os setores que oferecem melhor risco,
além das commodities, o Morgan Stanley destaca empresas defensivas que protegem o investidor em caso de queda na bolsa, como é o caso dos bancos e do varejo. A primeira vista dos bancos de varejo, À primeira vista, o mercado de ações brasileiros está 8,5 vezes, né, quando a gente olha a relação do preço-lucro, olhando a relação sob uma perspectiva de médias históricas. No entanto, a sustentabilidade da recuperação dos ganhos domésticos e a recorrência de lucros vinculados às commodities nos últimos trimestres serão elementos-chave a serem monitorados, até termos então uma avaliação final, disse o Morgan Stanley. O cenário macroeconômico turbulento relativiza o barateamento da Bolsa. A pouca visibilidade do que vai de fato acontecer com a PEC dos precatórios, o teto dos gastos públicos, tudo isso está gerando insegurança ao mercado. Essa insegurança começou especificamente em julho. Nós atingimos uma máxima histórica da Bolsa no final de junho, chegamos a 130.600 pontos mais ou menos. De lá para cá, o ministro Paulo Guedes começou a sangrar a Bolsa falando sobre os precatórios. Isso aí depois veio uma série de instabilidades provocada pelo Congresso, ora pelo governo, falando em furar o teto dos gastos públicos. Isso gerou aí um estranhamento e os investidores subiram no muro. Muitos tiraram seus investimentos da Bolsa Brasileira, isso é muito natural, muito normal. E algumas empresas estão aí, além disso, preocupadas aqui no cenário doméstico com a inflação, com a alta de juros. Tudo isso impacta com relação às projeções para o futuro, né? Muitas empresas que iam fazer IPO na Bolsa este ano suspenderam. Estão deixando para olhar o ano que vem, o que é que vai acontecer. Além disso, empresas que estavam pensando em fazer expansão, novos investimentos, de repente estão começando a desacelerar um pouco os seus projetos, para esperar para ver o que é que vai acontecer pela frente. Então isso gera vamos dizer assim, uma freada. Estávamos saindo de uma freada brusca, que foi a pandemia, começando a acelerar. E agora a gente vê de novo o grande empresariado começar de novo a dar uma pisada de freio. Isso é muito ruim. Se os políticos tivessem noção disso, não estariam tensionando a corda desta forma. Mas os políticos, eles são absolutamente ignorantes, desprovidos de inteligência, cérebro de caroço de feijão. Não podemos esperar deles nada de lúcido, porque a lucidez não é uma qualidade deles. E aí eles tensionam a corda. E aí, do outro lado, o que é que acontece? Os investidores se afastam, os estrangeiros, alguns que estão pensando em investir seguram investimentos, retardam investimentos, e aí você entra numa o que eu chamo de ciclo vicioso, ciclo de destruição de riqueza, porque uma coisa vai contaminando a outra, e é como se fosse aquela ideia do efeito dominó, né? Você empurra uma pedrinha e aí todas as outras saem caindo. Isso é um pouco o que a gente está enxergando neste momento, né? É algo incontornável? Não. Depende de inteligência dos políticos. Por isso há um certo pessimismo, porque a gente não pode contar com essa variável, a inteligência dos políticos. Os nossos são horrorosos, né? Eles não têm vocação para o uso do cérebro, definitivamente. Então, os analistas estão dizendo o seguinte, que se excluíssemos a questão política, a questão fiscal, e olhássemos apenas para o ambiente empresarial, olhando a saúde das empresas em si e analisando os resultados dos balanços, poderíamos dizer sim que a Bolsa brasileira está muito barata. Sim, está muito barata. Se não houvesse esse ambiente corrompido, entendeu? Deteriorado, degradado, era possível rapidamente a Bolsa estar em 130 mil pontos, renovando máxima histórica.
rapidamente. Era para estarmos vendo o Brasil escrever essa história agora. Mas não, estamos na margem aí dos 106 mil pontos. Já chegamos a 102 e agora estamos aí nos arrastando, tentando ultrapassar os 106. Né? Poderíamos estar acima dos 130 mil pontos se não fosse a estupidez de Brasília. O que podemos fazer? Conviver com isso, né? Conviver com isso. Mas é preciso entender que se não fosse Brasília, se não fosse as questões política e fiscal, se olhássemos apenas o universo empresarial e os seus balanços, a Bolsa era para estar explodindo, renovando máximas históricas, acima de 130 mil pontos. Seria bom para você, seria bom para mim, seria bom para todos. Na verdade, para todos que querem construir riqueza, seria muito bom. E nós temos que sempre pensar nisso, porque a gente deveria ter mais atuação do ponto de vista de cobrança dessa turma que se elege através dos nossos votos. Eles não caíram do céu, foram os nossos votos que colocaram eles lá. Só que a gente depois não cobra que eles façam coisas que beneficiem a sociedade, a gente não cobra. E aí eles se sentem libertos para fazer o que quiserem e bem entenderem em benefício próprio deles mesmos e não da sociedade, e não do universo empresarial que gera trabalho, que gera riqueza, que paga impostos, né? Enfim, investidores domésticos estão vendendo ações em meio à crescente preocupação com a política fiscal do país e ao agressivo aperto monetário do Banco Central, porque o Banco Central é independente agora e tem uma política que não tem nada a ver com essa de Brasília. Então, degrada a economia, degrada o ambiente político, fiscal. Qual a alternativa que o Banco Central tem? Subir os juros, subir os juros, subir os juros. E vai continuar subindo. Só que isso também asfixia, na outra ponta, o empresariado, o investidor e o próprio governo, porque a dívida do governo está atrelada a essa alta dos juros e a dívida do governo vai explodir também. Então esse jogo todos perdem, inclusive o governo, inclusive o Congresso Nacional. Mas, como eu disse, a inteligência não é uma virtude do cenário político brasileiro, não é verdade? Bom, a despeito disso tudo, ainda assim existem investidores estrangeiros com mais coragem. E é possível identificar, sim, a chegada no mês de outubro de fluxo estrangeiro na Bolsa. Ele é positivo. São aqueles investidores que estão enxergando os valuations perto do menor nível na década, né? E eles então estão se enchendo de coragem e estão interessados nisso. Em outubro, ingressaram na Bolsa 12,4 bilhões de reais, adquirindo ações brasileiras. E na primeira semana de novembro, outros 1,6 bilhão de reais entraram na Bolsa. Então, veja que em outubro entraram 12,4 bilhões de investidores estrangeiros comprando ações na Bolsa e agora, na primeira semana de novembro, 1,6 bilhão de reais de estrangeiros entraram comprando ações na Bolsa, né? Para Mirai Asset Global, parte desse movimento de compra estrangeira é resultado de investidores que reduziram exposição a países como a China após a crise do setor imobiliário. O atual valuation do Ibovespa representa cerca de metade do índice Euro Stoxx 50, uma referência da zona do euro, e cerca de um terço do Standard Poor's 500. Para a estrategista do JP Morgan, o mercado brasileiro está chegando a um piso, o que pode oferecer um melhor ponto de entrada que encontraremos por um tempo. A bolsa está barata, mas a gente tem um cenário ruim e vamos ter um 2022 muito incerto por conta das eleições.
com esse aumento de risco, a deterioração das incertezas aí vai se amplificando. Há muitas dúvidas sobre o ambiente fiscal brasileiro em 2022, sobre a inflação, sobre os juros, sobre a geração de emprego, ou seja, há um pessimismo meio que querendo prevalecer. Para os investidores comprarem, precisa ter uma estabilização desse movimento. Vamos aguardar. O fato é que, diante deste cenário, a gente tem sim um aumento do pessimismo, sim um aumento da volatilidade, temos uma degradação do cenário econômico fiscal, né? Aumento de juros, aumento de inflação, e em paralelo nós temos sim uma bolsa barata com um dólar alto. Para o investidor estrangeiro, isso faz com que a bolsa esteja ainda mais barata e, assim sendo, nós temos fluxo comprador estrangeiro, claro, porque existem investidores mais ousados, que se arriscam mais. Então, há sim uma entrada, 12,4 bilhões entraram no mês de outubro de investidores estrangeiros e 1,6 bilhão na primeira semana de novembro. Acredito que este fluxo pode crescer, pode aumentar. Vamos acompanhar. Concordo com as análises feitas. Nós temos um cenário desafiador pela frente, mas por outro lado, já caiu demais. Então eu acredito num rally de alta agora no final do ano. Acredito que a Bolsa possa buscar 120 mil pontos até o final de dezembro. Esse é o cenário com que eu trabalho. Vai ser possível? Não sei, vamos ver, vamos aguardar. Mas eu trabalho com essa perspectiva. Acho que temos aí pela frente, tivemos já o Dia das Crianças, temos agora pela frente a Black Friday, o Natal, temos aí na virada do ano as festas de fim de ano, né? Temos as viagens de início de ano, das férias, tudo isso gera um efeito sempre muito positivo na Bolsa. Vamos aguardar, vamos acompanhar, mas esse é um pouco do contexto que eu queria que vocês tomassem conhecimento, para que vocês possam também analisar tudo isso e construir as suas estratégias, porque você não pode ficar refém de opiniões, nem de pessoas de corretora, nem de opiniões de pessoas de banco, nem também de rede social, de internet, nada disso. Você precisa ter uma noção do contexto macroeconômico, precisa estudar as empresas, porque isso é o mais importante de tudo, e aí sim construir a sua estratégia de investimentos. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!